projeto político-pedagógico. É a identidade da escola. É o que dará a direção para melhorias e inovações. Expressa o compromisso social de formação do cidadão. Define organizar as ações e os projetos educativos e a participação dos pais e alunos, além dos professores, coordenadores, diretor e colaboradores da escola no desenvolvimento do projeto pedagógico é fundamental para melhorar a escola e nossa sociedade. Vamos refletir. Por que as reuniões de pais não têm dado resultados para a melhoria do aprendizado dos alunos? Seguem algumas respostas colhidas. Porque as reuniões são feitas para falar mal do aluno, não tem atratividade para os pais. Às vezes, as reuniões são sem propósito. Todo ano, as reuniões tratam dos mesmos assuntos, ouvir sempre a mesma coisa. As reuniões de pais têm caráter informativo somente. Eles sentam e ficam só ouvindo o que o aluno pode ou não fazer. Os dados e a organização dos materiais são muito complexos para o entendimento de muitos pais. Nós não sabemos de fato o que os pais esperam da escola e das nossas reuniões. Alguns projetos sobre a reunião de pais estão aguardando aprovação. Por exemplo, pais terão que comparecer a pelo menos 4 reuniões por ano na escola do filho, senão sofrerão penalidades, como ficar impedido de prestar concurso público, entre outras. A função da reunião de pais. Segundo a LDB, a educação abrange os processos formativos que desenvolve na vida familiar, na convivência humana. As escolas brasileiras possuem características similares quando o assunto é reunião de pais. Isso porque todas realizam esse procedimento. As reuniões acontecem, em geral, em determinados períodos do ano, especialmente no fechamento dos bimestres, momento que marca a entrega de notas. Reunião de pais. Uma das principais formas de participar da vida escolar dos filhos é conversando com o professor durante as reuniões. Esse momento é muito importante, tanto para os pais quanto para os professores. Os professores podem orientar os pais sobre as formas de participação da vida escolar do seu filho. As escolas possuem projetos e associações para que os pais participem mais da educação dos filhos. Reunião de pais pode ser um momento prazeroso dentro das atividades escolares. Para isso, basta que todos se empenhem em fazer dela um momento de troca de experiências. Um momento em que fique bem claro que a escola quer o melhor para o educando e que cada educador está ali para ajudar nesse processo juntamente com o apoio familiar. Você sabe qual o objetivo da reunião de pais e professores? Trata-se de uma oportunidade para entender melhor o clima organizacional do local onde eles estudam, conhecer os professores. As reuniões pedagógicas ajudam a aproximar pais e docentes. 5 dicas para tornar a reunião de pais um sucesso. Primeiro, organize um roteiro. Segundo, escolha datas e horários adequados aos pais. Terceiro, garanta que os pais sejam informados sobre a reunião. Quarto, prepare o ambiente. E quinto, ouça os pais de forma individualizada. A escola deve abrir espaços para solucionar ou pelo menos buscar alternativas para uma melhoria na realidade escolar do aluno. E sabendo que o sucesso da reunião de pais depende do professor, convidamos a professora Karina de Souza, do Colégio Futura, para responder algumas perguntas. Trata-se de uma oportunidade de conhecer o professor, ajuda na aproximação pais-docentes
e assim abre espaço para troca de informações, dúvidas, é uma oportunidade de conhecer o que a criança faz, o que a criança aprende, onde os educadores respondem às dúvidas dos pais. Na verdade, assim, todos entram em um objetivo, todos trabalham juntos para o melhor resultado. Em seguida, perguntamos: Professora, você considera importante a participação da família na escola e por quê? É de fundamental importância e indispensável essa relação, porque a família e a escola formam uma equipe, onde ambas precisam seguir os mesmos princípios, mesma direção em relação aos objetivos que desejam atingir. Isso com base na colaboração e compartilhamento. Terceira pergunta feita à professora Karina foi: uma criança com pais participativos terá melhores resultados do que outra com pais indiferentes ao processo escolar? Sim, é essencial para o crescimento do aluno. Pais participativos geram, sem dúvidas, melhores resultados, porque os alunos se sentem importantes ao perceber o interesse dos pais pelos estudos e, consequentemente, se dedicam e se esforçam mais. E pais que se preocupam com as dificuldades de seus filhos, comportamento, tudo em relação ao rendimento escolar, normalmente estão dispostos a ajudar. Em seguida, perguntamos: Professora, de que forma os diretores e professores podem estimular a participação dos pais? No colégio ao qual eu trabalho, esses estímulos eles acontecem através de eventos escolares, atividades de interações entre pais e filhos, reuniões, deveres de casa, e um dos diferenciais do nosso colégio é o aplicativo chamado ClassApp, que facilita essa relação, essa comunicação entre a família e a escola, né? O ClassApp é uma tecnologia a favor da comunicação escolar, eficaz e funciona como um WhatsApp. Futuramente, o objetivo é trocar a agenda pelo ClassApp. E assim, como ele funciona? É como um WhatsApp. E aí o pai está lá trabalhando, eu estou lá fazendo a atividade em sala de aula, em tempo real eu consigo já mandar as fotos, mandar para os pais o que está sendo acontecido, o que está acontecendo em sala de aula. E assim, é um aplicativo que facilita essa comunicação e aproximação também. E é assim, onde o pai consegue a todo momento estar acompanhando o que acontece na escola. E para finalizar, perguntamos: como uma professora pode ser estimulada a ensinar com qualidade quando muitas vezes, além do salário tão baixo, ainda coloca em risco sua integridade física ao receber ameaças de mães que não aceitam que seus filhos irresponsáveis sejam cobrados? Acredito que o baixo salário tem afastado muitos profissionais da área da educação. E assim, a minha realidade de escola particular, diferente de escola pública, não acontece esse tipo de ameaça. Assim, o ambiente que eu trabalho é um ambiente assim motivador, é um ambiente alegre, é um ambiente assim que são de profissionais preparados. Inclusive lá na escola nós temos um programa o Líder em Mim, que trata-se de um programa com conteúdo metodológico, material didático, treinamento para o aprendizado de liderança, valores e competências fundamentais para o sucesso na escola e na vida. Então, acredito que esses estímulos do ambiente faz toda a diferença. Então, a gente acaba trabalhando com gestores e profissionais capacitados. E assim finalizamos o nosso trabalho com uma mensagem a vocês: escola e família, uma parceria que dá certo.